São exatamente 7 horas e 15 minutos, 7 horas e 15 minutos. Obrigado a você que nos assiste na nossa capital, no nosso estado, nos municípios adjacentes. Estou frente a frente aqui com o homem que controla e que trabalha 24 horas e que pensa 24 horas em segurança. Dr. Emilson Farias, secretário de Estado de Segurança Pública. Bom dia, secretário. Bom dia, Floriano. Tudo bem? Tudo bom, prazer sempre. Acordando muito cedo toda a vida, né? Sempre, isso aqui não é novidade. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser, porque a criminalidade não para. O senhor consegue dormir tranquilo, secretário? Seu celular deve ficar a vida inteira ali acionado. Não, né? o celular é ligado 24 horas, 7 dias por semana, né? Sábado, domingo, o celular está sempre ligado. Nós estamos sempre, tem que estar sempre informado. Então, a informação na área policial, a todo momento, qualquer evento que ocorre, lá de Assis Brasil, de Marechal Thaumaturgo até Assis Brasil, a gente tem que ficar sabendo. Então, toda hora a gente tem que estar ciente do que está acontecendo no Estado. Porque muita gente pergunta, Floriano, será que o secretário, como é que é a vida social? Não posso dizer, viu, por medida de segurança. Secretário, como é administrar a segurança pública de um estado como o Acre, com a quantidade de municípios que tem, com áreas ainda isoladas e com a criminalidade que reina atualmente? Nos mais variados tipos de crime, desde de pequena monta até de alta complexidade. Olha, Floriano, aqui no Acre a gente tem particularidades. A segurança pública, de modo geral, ela tem situações que são generalizadas em todas as 27 unidades da federação. Então, muitas vezes a gente acaba falando sobre situações em que, quando nos encontramos no colégio de secretário de segurança pública, todo mundo acaba chorando o mesmo choro. No meu estado é assim, no meu estado... Mas os problemas não são muito diferentes. Claro que tem particularidades. Aqui nós temos particularidades. Uma das particularidades maiores que nós temos aqui, e é um ponto muito positivo a nosso favor, é a integração. Essa integração não se vê em qualquer lugar. As polícias trabalham unidas mesmo? Trabalhamos. Temos, claro, que situações de incidente, pontuais, isso é natural, faz parte. Mas é o mínimo. Na vida da gente é assim, na casa da gente é assim. A gente tem divergência, faz parte. É normal. Isso é natural até para que a gente possa evoluir e melhorar sempre. Então, esse é um ponto muito positivo e muito fomentado e estimulado pelo governador. O governador colocou de maneira muito clara, na hora que trouxemos um secretário de Segurança Pública de carreira, que sou eu, que sou delegado de polícia, e um secretário adjunto de carreira, que é um coronel da Polícia Militar. Isso é uma demonstração clara de que nós queremos a integração. E isso funciona muito bem aqui no estado do Acre. Muita gente está nos assistindo e muita gente, às vezes, faz perguntas na rua, às vezes quer saber aquela coisa toda. O que a gente observa aqui é que os crimes, eles ocorrem e num curto espaço de tempo, essa é a parte boa, daqui a pouco vem outra parte, em um curto espaço de tempo já se tem uma solução, a materialidade, quem foi, quem não foi, isso é um número, é um aspecto positivo para a Polícia do Acre. Muito positivo, olha, quem assistiu Porque o que se quer é a justiça, né? O que se busca é a justiça. O crime que é acompanhado pela Organização Mundial de Saúde, o crime que é acompanhado por toda os meios de pesquisa e todas as pessoas que militam na área da segurança pública, que tem esse número acompanhado, é o crime contra a vida, que é o homicídio. Esse é o principal crime, porque é contra a vida. E esse crime, nós aqui no estado do Acre, tenho convicção de que damos as respostas, ainda que queiramos melhorar, que são as respostas satisfatórias. Veja, semana passada saiu em todos os jornais de circulação do Brasil, até 2007, o número de homicídios que eram elucidados pelas polícias do país. Rio de Janeiro, de cada 100 homicídios, até 2007, só 4 foram elucidados. Só 4 foram encaminhados para o Ministério Público para oferecer denúncia. Não estou dizendo que esses vão ser condenados. De 100, tem um só 4. De 100, só 4. Em São Paulo, de 100, 8. De 108. E aí, o resto do Nordeste, o resto dos outros estados, segue na mesma esteira. O Norte está bem posicionado. O Acre tem mais de 80% de elucidação, o Pará tem um número parecido, e os demais estados seguem de 70% para não elucidar. Então, é o contrário. Então, veja, de cada 100, o Acre coloca 80, ou perto de 80, elucidado, e que as pessoas são denunciadas e é levada a autoria até o Poder Judiciário. No Rio de Janeiro e nos demais estados, Rio de Janeiro, cada 100, 4 só são elucidados. Isso é injustiça estampada, isso é injustiça clara. Isso é fomentar a criminalidade, isso é fazer com que as pessoas não acreditem na própria justiça. Tem que trabalhar mais. Cidadão me pergunta, Floriano, por que se apresenta o criminoso? Por que se trabalha tão rápido para elucidar um crime? Como
que faz para evitar isso, hein? Tem jeito para evitar? Olha, veja, esse final de semana agora nós tivemos, vamos trazer a coisa para materializar com alguns exemplos. Final de semana nós tivemos um homicídio que ocorreu lá em Feijó, na área rural de Feijó. O marido matou a esposa a pauladas e depois se suicidou. Tivemos um caso aqui em Capixaba em que o marido deu 17 facadas na esposa. Está preso, também sofreu um corte, depois fez um corte da testa, está internado, está sob custódia policial, está preso. Veja, esse é o tipo de crime em que a gente precisa rever nossos conceitos. É o tipo de crime que a polícia jamais vai se adiantar. Claro que causa, Floriano, uma sensação de insegurança tremenda. Crime entre quatro paredes, claro, né? Mas é um crime que quando é noticiado, a situação está... Nós tivemos um caso que aconteceu de quinta para sexta, numa bebedeira no Taquari, 2 pessoas foram furadas de faca. Isso causa uma insegurança tremenda. As pessoas mas veja não o tipo, sair, aí né? veja o tipo de crime. Então nós precisamos rever alguns conceitos de processo evolutivo e humanitário. Como é que nós nos relacionamos com o nosso vizinho? Como é que nós nos relacionamos com a nossa esposa? Veja, eu estou colocando de 2 casos de crime contra a mulher, que é um público vulnerável. Né? Representa demais, de público vulnerável. Um que ocorreu lá na área rural de Feijó, outro que ocorreu aqui na Capixaba. 2 esposos, atentando contra a própria companheira. Veja, então nós temos alguma coisa que está errada e que não é de natureza policial. Talvez a família tenha que rever alguns conceitos, talvez a igreja tenha que ajudar mais nesse processo. E nós temos que fazer uma autocrítica, nós cidadãos, nós seres humanos, o que está acontecendo? Que eu dou 17 facadas na minha esposa, dentro da minha própria casa, quando eu tenho um filho testemunhando situações como essa. Então são situações que causam sim um clamor público, que causam sim e provocam um distúrbio na segurança muito grande, mas são situações que dificilmente, ou quase impossível, a polícia vai evitar. E a notícia ruim se espalha rápido, né? Não tenha dúvida. E causa uma insegurança mesmo. Não tenha nem a dúvida. E colocar atrás das grades é consequência, a polícia vai colocar. Quantos casos que ocorrem de violência doméstica que a polícia coloca atrás das grades? O que não pode acontecer, o que a gente precisa é rever a nossa forma de atuar com a nossa companheira, com o nosso amigo, com o nosso irmão. Olha, eu vou tomar uma cerveja lá no bar no Taquari e acaba a festa dos amigos, acaba com 2 pessoas que são furadas de faca, que são executadas. Veja, é alguma coisa que está muito errada. E eu observo, eu tenho visto muitas rondas policiais, às vezes você vai dirigindo aqui, viu, Pedro Paulo? Você vai dirigindo, Pedro Paulo é o assessor do secretário. Aí você vai dirigindo aqui e você vê que a viatura vai a 20 por hora. Aí eles observando aquela coisa toda. Eu acho muito legal quando vejo isso, viu? Tem que ser, nós temos que ser. Mas a segurança pública a gente tem que estar sempre trabalhando outras situações, Floriano. Situação de prevenção. Agora mesmo, no sábado, eu fui lá no Taquari, num evento do Ministério Público na comunidade. Lá no Taquari nós temos a comunidade segura, que é implementada pela Segurança Pública, com apoio da Prefeitura e Governo do Estado e outras secretarias, que leva a cidadania, que busca a redução de indicador de violência e criminalidade num médio e longo prazo. Então, essa é cuidar. O Ministério Público teve uma ação agora no sábado, lá dentro do Taquari, que aproveito para parabenizar a ação do Ministério Público, através do Dr. Oswaldo, que é uma ação que promove segurança pública, evita, está trazendo cidadania, está fazendo com que o Ministério Público saia do gabinete e venha ao encontro da sociedade, com a diretriz do Dr. Oswaldo, e isso está ajudando muito a segurança pública. Então, é assim, é dessa forma, aproximando da população, buscando fazer com que a gente crie um caldo de cultura próprio para que a gente consiga viver em comunidade, sem que maridos dessa natureza venham a executar suas companheiras dentro das 4 paredes. Sem falar nos acertos de contas que rolam por aí, não é? Agora, sim. Pois não, a situação dos acertos de conta, graças a Deus, né? Nos últimos dias a gente conseguiu estancar. Tivemos nos últimos dias agora 20 pessoas presas por conta daquelas execuções que ocorreram naquele período que a gente verificou um número incidente de execuções naquela disputa de organização criminosa por território, por droga, já que nós vivemos aqui ao lado de Peru e Bolívia, então nós tínhamos lá Comando Vermelho e o CV naquela disputa, e nós tivemos 20 pessoas presas que praticaram inúmeras execuções. Dessas 20, Floriano, 9 são menores, recrutadas para a organização criminosa, para poder ter o benefício da lei. Então, algumas coisas a gente precisa rever nesse país. A legislação precisa ser revista urgentemente. Então, graças a Deus, que nos últimos dias nós não tivemos mais esse tipo de execução. Nos últimos dias a gente não experimentou e nem observou mais esse tipo de execução. Mas por quê? Criamos uma delegacia de homicídio e proteção à pessoa, que é a DHPP, e que já colocou nos 20 dias 20 pessoas presas por esse tipo de delito. Essa gente tem que entender que existe justiça, né? Agora, muita gente questionando sobre essa questão de facções criminosas.
pode-se dizer que já foi o assunto do momento e continua. Como é que está essa situação, secretário, hoje no Estado, com relação a facções criminosas, às rivalidades, às brigas, ao comportamento dessa gente? A facção criminosa trabalha como empresa quer ter lucro, empresa busca dinheiro. E organização, né? Organização e lucro. E quando se tem consumo, normalmente vai ter o crime acontecendo. Se nós não tivéssemos o consumo da droga, certamente nós não teríamos o crime, mas nós temos o consumo. E essas organizações criminosas, graças a Deus, a gente conseguiu momentaneamente estancar. Isso não quer dizer que a coisa está tranquila na segurança pública. A primeira pergunta que você fez foi o seguinte: você dorme? Você dorme, secretário? A gente dorme. A gente está sempre atento e preocupado. Então, a inteligência está sempre monitorando. Eu estou acabando de dizer que nos últimos dias nós não tivemos mais execução. Isso. Portanto, nós não tivemos mais enfrentamento. Nós tivemos um fortalecimento lá do presídio. O governador entregou recentemente um pavilhão feminino com mais de 200 vagas para que a gente possa ter a divisão mais adequada. Fizemos lá na FOC, que é o maior presídio do estado do Acre, uma intervenção mais dura, colocando homens armados da Polícia Militar. O governador chamou 220 homens para poder fortalecer a segurança interna ali dentro. E homens experientes, hein? Também. Então, colocamos recentemente raio-x, detector de metais. Então, aparelhos que vieram para poder ajudar no fortalecimento da segurança orgânica daquele local. Quer dizer que está bom? Não. Quer dizer que nós estamos caminhando, estamos buscando outros meios para poder fortalecer ainda mais a segurança orgânica lá dentro do presídio. Segurando dentro do presídio, tendo uma segurança orgânica melhor organizada ali dentro, a gente tem certamente a segurança melhor aqui fora. O que é que pode ser feito, secretário, para se evitar? Eu estava lendo esses dias que um preso, um reeducando, estava atualizando o Facebook de dentro do presídio. Se existe mesmo? Infelizmente, é verdadeira essa informação? Infelizmente ainda existe sim. Não são poucas as vezes em que a gente faz intervenção lá dentro, revista, e temos feito isso com regularidade e a gente acaba localizando e apreendendo aparelho celular. Nós estamos numa medida que está passando por um processo, por uma determinação do próprio governador, por um processo administrativo, que tem um trâmite legal, de licitação e tudo, para que a gente possa evitar isso, né? Essa situação de forma muito eficiente. Então, nós estamos num caminhar. São várias ações que foram tomadas dentro do presídio. Fortalecimento da segurança orgânica, contratação de pessoas, isolamento de preso, regime RDD para alguns. Já RDD significa o quê? Não ter mais televisão para aqueles que são perigosos, para aquelas pessoas que apresentam autopericulosidade, para aquelas pessoas que dão voz de comando de dentro para fora, não ter mais televisão, visita íntima cortada. Então, esse é um apertar, e a gente vai apertando o torniquete. Tem outras medidas que vão ser tomadas daqui a pouco para que a gente possa fortalecer a segurança cada vez mais lá dentro. Disciplinar e diferenciado, viu, o RDD. Com relação aos celulares, só para a gente fechar essa pauta de celulares, essa questão da implantação de equipamento para vedar essa comunicação, atrapalha muito para quem trabalha no presídio? Porque aí todos são afetados, né? Não, a gente precisa ter a segurança ali interna. E para a segurança interna, e a segurança interna precisa garantir a segurança aqui fora. Se para isso tiver que tomar um remédio que seja um remédio amargo, a gente vai tomar um remédio amargo. O importante é que a gente garanta a segurança pública aqui fora e lá dentro. Em se tratando de segurança pública, secretário, a questão da estrutura da polícia do Acre hoje, como é que vocês se viram? Porque eu estou me atendo a uma crise que afeta o Brasil, que afeta o Acre, um estado pequeno, com repasses. Olha, esse ano foram mais de 300 milhões a menos, para quem não sabe, porque a gente bate muito, viu? A gente bate muito porque o nosso objetivo é bater. Mas 300 milhões a menos, como é que vocês estão se virando com grana, com verba, para poder manter a segurança, hein? Olha, é uma área essencial, e por ser essencial, o governador tem olhado com atenção. Então, veja, recentemente eu tive com o ministro da Justiça. Semana passada eu tive com o ministro da Justiça. E naquela conversa com o ministro da Justiça já houve o comprometimento da liberação de emenda individual, inclusive emenda de um deputado federal, que é o deputado Alan Rick. Mas o governador juntou a bancada do Acre e direcionou para a segurança pública 70 milhões de emenda impositiva, de emenda de bancada. Essa emenda de bancada, o governador podia ter colocado para qualquer outra área. Aí colocou para a segurança pública. Priorizou, né? Priorizou a segurança pública, porque existe uma atenção, um cuidado com a área, que é essa essencial. O que a gente quer é que a bancada se una e busque a liberação desse recurso para os próximos 2 anos. Com 70 milhões, eu tenho certeza que nós vamos fazer cada vez mais uma segurança mais efetiva. Estamos fazendo
com o recurso que tem, com o direcionamento que tem sido dado pelo próprio governador aqui no Acre. Tenho certeza que com essa união de esforços, conjugação de esforços, de todos, porque a segurança pública ela é suprapartidária, de interesse coletivo, não existe esse ou aquele. Então, existe uma atenção do governo do Estado, mas é responsabilidade de todos, assim diz o texto constitucional. É verdade. Então, o que a gente quer é que todos se unam em torno desse tema para que tenhamos cada vez mais segurança para o nosso estado do Acre. Que pena que o nosso tempo já se esgotou. Estamos às 7h30. Muito obrigado, doutor Emilson Farias. Eu queria que o senhor terminasse deixando uma fala para quem está lhe assistindo, que são milhares nesse momento, por aqui, pela internet também, para aquele cidadão que está na poltrona agora, que está no trabalho, que está nos assistindo e que tem muitas dúvidas sobre segurança e que às vezes não tem medo de sair de casa e que coloca muita grade, essa coisa toda. Olha, Floriano, eu queria dizer que o que não falta por parte da segurança pública e dos seus operadores é comprometimento. É vontade, é atenção, é colocar o coturno no asfalto, é colocar o coturno na rua para poder dar a resposta adequada. Sempre vamos ter dificuldade, em qualquer situação e em qualquer momento. Mas não faltando vontade, não faltando comprometimento, as respostas vão ser sempre dadas de maneira adequada e de maneira contundente. E é assim que a gente vai continuar trabalhando. Muito obrigado e bom trabalho para todos abraço, da segurança. Tudo de bom dia. Muito obrigado para você que está em casa. Tudo que você viu aqui está no portal oriobranco.net. Nós temos o Boa Noite Rio Branco com o querido amigo Antônio Muniz. Mais tarde, a partir das 19h30, teremos o programa da Jô mais tarde, também ao vivo. E outros programas que a rede oferece para você, que a grade da nossa programação proporciona para você. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta, hein? Aqui.